Irmãos e irmãs do Ideal Espírita, queridos irmãos e irmãs de outros ideais religiosos, que a doce paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Esse capítulo é um capítulo, meus irmãos e minhas irmãs, que eu, do meu ponto de vista, eu acho um dos capítulos mais bonito do Evangelho. Por quê? Porque esse capítulo fala da reencarnação. O que no tempo de quando Jesus aqui na Terra ele esteve, Jesus veio pregar a reencarnação. De que forma? Vamos explicar. O povo judeu, na época em que Jesus aqui estava encarnado, eles acreditavam na ressurreição da alma. Eles acreditavam na ressurreição da alma, mas eles achavam que na ressurreição a alma ou o espírito voltaria no mesmo corpo, mesmo depois de desencarnado, ou para eles não sabiam dessa palavra, depois de morto, eles voltavam, principalmente os profetas. E Jesus veio dar o esclarecimento para aquele povo no sentido bem simples, porque Jesus não poderia falar declaradamente, assim como no capítulo 3, que a irmã Nelma falou na segunda-feira passada, digo retrasada, porque não essa passada, na retrasada, a irmã Nelma falou do capítulo 3, que há muitas moradas na casa do Pai, e como ela falou do capítulo, como tem esse capítulo 3, há várias moradas da casa do Pai, e hoje nós vamos falar que para reencarnar num desses locais das moradas do Pai, você tem que nascer de novo. E é isso que nós vamos hoje falar desse capítulo. E Jesus, vindo por volta das cercanias da Cesária, ou chega de Filipe, Cesaria de Filipe, e o que é Cesaria de Filipe? Foi um local que foi fundada por Herodes, e Filipe era filho de Herodes. Então, naquele tempo, tudo era Cesaria de Filipe, como falar apóstolo Paulo, que é falar Paulo de Tarso, a cidade de Tarso, né? Só para a gente saber por que dava o nome para aquelas pessoas que era como se fosse o chefe ou quase que o dono daquele local. E Jesus, indo pela cercania de Cesareia, ele chegou aqui nas cercanias, próximo, ele esteve junto com seus discípulos. E Jesus fez a pergunta para os seus discípulos: o que dizem o homem? O que dizem o homem? Quem é o homem, o filho do homem? Quem é? E Jesus perguntou, e os discípulos responderam que o que eles diziam, os discípulos que estavam no meio do povo, né? Então o que eles diziam, falou para Jesus, é que tu és o João Batista, ou que tu és o Elias, ou tu és o Jeremias, ou outro profeta. Já por aí nós vemos, meus irmãos, que eles acreditavam na volta da alma, mas não sabia como que voltava, né? De que forma que ele ia ter com aquele corpo. E quando ele perguntou, aí ou outros profetas, aí Jesus fez outra pergunta aos apóstolos e aos seus discípulos. Fez outra pergunta: e vós? E vós? O que dizem que eu sou? Aí ficaram pensando,
E esse Simão Pedro, que era uma pessoa mais assim, implosiva, né? Simão Pedro toma a palavra e falou assim, falou para Jesus, falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, olhando para ele, respondeu, Simão Pedro, filho de Jonas, não foi nem as carnes nem o sangue que te respondeu isso, mas sim o meu Pai que está no céu, que é Deus, né? E falou para ele, que te revelou, foi o Deus, meu Pai, que revelou isso, dando a ele aquele momento a mediunidade, porque quando ele falou não foi nem a carne nem o sangue, não foi a matéria. Quem foi? Foi o Deus que revelou. Quando ele falou Deus que revelou isso para ele falar, ele estava ali dizendo da mediunidade de Simão Pedro. Aí Simão Pedro, é interessante essa passagem, porque Jesus estava mostrando para ele, perguntando, fazendo essas perguntas para saber o que falavam os homens. Será que o que eles entendiam por ressurreição? Porque então Jesus estava pregando, já ali naquele momento, estava pregando de uma forma bem simples o que era a reencarnação, o que eles entendiam por ressurreição. Aí, meus irmãos, é interessante essa passagem, e que Jesus, fazendo essas perguntas a eles ficaram, eram os discípulos que estavam mais preparados para que Jesus pudesse passar para eles como que isso ocorria. Porque se nós pensarmos, a reencarnação, ela não foi inventada por ninguém. A reencarnação é uma lei da natureza. É uma lei da natureza. É a lei da natureza, porque desde que começou nós, que Deus nos fez e nos colocou no mundo primitivo, a reencarnação é desde essa época que ela existe. É uma coisa normal, que estava isso escrito no Evangelho, e que, para que a gente não fique tomando tempo para explicar tudo isso, mas que foi tirado do Evangelho de Jesus, foi tirado no ano 300, entre 390 e 300 e pouco, foi tirado de uma forma para que não houvesse na Bíblia a reencarnação, né? Eu sei como falar sobre isso tudo, mas se a gente falar, o tempo vai tudo para explicar isso. E não hoje o intento não é esse, porque nós aqui estamos a falar. Aí Jesus, é interessante que o Herodes também queria saber. Veja como é que eles sabiam da reencarnação. Herodes faz a pergunta para ele mesmo, conversando: quem é esse Jesus que que faz coisas aí impressionantes? Herodes estava numa vontade grande de ter com Jesus, para saber quem era esse Jesus. E aí perguntavam, ele falou: quem é Jesus? Será que é João Batista? Mas como pode ser João Batista? Porque João Batista mandei cortar sua cabeça e Jesus ainda está aí pregando. Quem será esse? Veja como era a curiosidade de saber quem era Jesus, que veio porque eles era o Messias prometido que viria. Ele estava na expectativa, esperando ser Messias. Quando na outra passagem, Jesus fazendo o que ele fazia e encantando as pessoas, Nicodemos, que era o senador de Israel, pessoa famosa, o doutor da lei, tinha uma vontade muito grande de ter com Jesus. E ele teve a coragem, e com que Herodes não teve a coragem de conversar com ele, o Nicodemos teve a coragem de ir lá conversar com ele. Jesus foi tê-lo com ele na noite,
para que ninguém visse que ele, o grande Herodes, o senador, estava tendo uma conversa com Jesus. E foi na calada da noite ter com Jesus e falou. Jesus o recebeu com muito carinho, com muito amor, e foi ter com Jesus e dizer para ele: tu és o Filho de Deus vivo, nós sabemos que tu és o Filho de Deus vivo. Tu fazes o que tu fazes. Se você não fosse o Filho de Deus, não tivesse o poder de Deus, tu não faria o que tu fazes, né? Então, fazendo elogios rasgados para ele, os milagres que tu fazes, né? Falou para Jesus. Mas Jesus, e daí ele pergunta e fala para Jesus: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus responde: ninguém poderá nascer, ninguém poderá ir para o reino de Deus se não nascer de novo. Tem que nascer de novo para ir no reino dos céus. E o Nicodemo pergunta: mas como? Nascer como? Como que é nascer? Porque Jesus falou para ele: nascer, você tem que nascer da água e do Espírito. Mas como que isso pode acontecer? Eu tenho que renascer de novo? Tem. Mas como eu vou entrar no ventre da minha mãe? Eu, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe? Em verdade vos digo, ninguém poderá nascer no reino de Deus se não nascer de novo. Então ele falou, mas ele estava, ninguém, ele não estava falando esse ou aquele, não, ninguém poderá, todos nós temos que nascer de novo. E daí ele, como que isso se dá? Ele falou assim, tem que nascer, nós temos que nascer da água e do Espírito. Ele disse, como? Como nascer da água e do Espírito, né? Aí o Jesus responde para Nicodemos, mas se tu és doutor da lei, é o mestre em Israel, tu não sabe essas coisas? Como que eu vou explicar? Se não sabe nem das coisas da terra, como que eu vou explicar das coisas do céu? Por quê? Porque Jesus estava pregando ali naquele momento para Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, o que é nascer da água? Nascer da água é nascer da parte do corpo biológico. Você vai nascer do corpo biológico. Então, agora, o Espírito não. O Espírito ele já existe, porque foi Deus que criou. Aí ele pergunta, ele diz assim, o Espírito sopra e escutamos sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. E o Nicodemos ficou de boca aberta, não sabia. Ele falou, mas como? Ele queria saber como que você dá, respondendo em minúcia. Ele falou, não tem como responder. Se tu não sabe, não entende das coisas da terra, eu vou falar para você das coisas do céu. Então, veja que Jesus tinha que falar de uma forma não tão direta, por metáfora, para que a pessoa como Jesus falasse na época, que na casa do meu pai é muitas moradas, falasse que existe galáxia, milhões de galáxias. Se fosse falar isso, eles não iam entender nada, né? Não tinha como entender. Da mesma forma sobre a reencarnação. Mas assim como, meus irmãos, assim como várias moradas da casa do pai, como a Nelma falou muito bem, na casa várias moradas da casa do pai, hoje nós sabemos que a ciência explica tudo isso daí, né? Das várias moradas, devido das bilhões de galáxias, bilhões de planetas, muitos sistemas solares, né? Então, hoje isso é sabido, que o próprio João Paulo II, na época dele, pediu perdão para o povo, por causa diziam que a Terra era o centro do universo. E a Terra não era o centro do universo, a Terra girava em torno do Sol. Então, a reencarnação, um dia, também vai ser esclarecido como isso acontece. Mas, continuando o nosso estudo, nós vamos aqui analisar um pouquinho mais do que eu estou querendo passar. A crença que eles tinham, eles tinham essa crença da ressurreição. A ressurreição nós podemos, meus irmãos, aqui mostrar a ressurreição através de Lázaro. Lázaro, sim, voltou no mesmo corpo, mas aí os discípulos dele vieram perguntar, por que diz os escribas que Elias há de voltar, tem que voltar para restituir as coisas?
E Jesus então responde aos seus discípulos: Elias já veio e eles não o reconheceram. Como Elias já veio? Elias já veio e não o reconheceram. Por que Jesus estava falando? Porque Elias vinha para preparar a vinda de quem? Do próprio Cristo. Vinha para preparar. Mas Jesus afirma, ele veio e não o reconheceram. Aí os discípulos perceberam que eles fizeram com ele o que fizeram. E assim também vão fazer com o Filho do Homem. Aí os discípulos perceberam que eles estavam falando de João Batista. Que João Batista era o Elias. João Batista veio Elias. Aí eu vejo Nicodemo perguntou, mas quem é? Se eu cortei a cabeça de João Batista e o Jesus continua aí, ele falou, quem que pode ser? Quem que pode ser esse Cristo? Então, veja como é que são. Eles acreditavam, mas que achando que voltavam no corpo. Mas aí ele falou, pois é, o Espírito sopra onde quer, não ouves, não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Daí ele falava, quando ele estava falando de Elias, falando para os seus discípulos, Elias já veio, não viram, não conheceram. Eles perceberam que Jesus estava falando de João Batista, e João Batista era o Elias, mas com o corpo que ele era. O João Batista viveu junto com Jesus, e Jesus, o João Batista era o Elias que veio para preparar a vinda do Cristo. Assim como uma rainha da Inglaterra, quando ela vai apresentar, tem aquele que fica batendo com o cajado, batendo o cajado e falando assim, e apresentando ela que vai entrar ali para tornar-se, mostrar dela. E assim como ela bate o cajado, ele fala da rainha que está entrando, todo mundo se espera. O Elias veio através de João Batista para avisar através do batismo. Então eles tinham uma ideia assim muito vaga, porque achava que tudo é da água, e não está errado. 70% do nosso planeta é água, e 70% do nosso corpo é água, e nós mesmos nascemos do ventre de uma mãe, aquela água aminoática, que já também vemos da água, nós vimos da água, né? Mas não a água para eles era tudo. Como é a água, precisamos muito da água, é óbvio, mas eles não tinham noção dessa vida, eles não sabiam, achavam que o corpo que pregava, né, no final, no julgamento final, nós vamos voltar tudo. Então eu também pensava, quando era jovem, eu pensava assim, como é que vai voltar no julgamento final, no final da vida? Como é que vão voltar com aqueles corpos que se prega no Velho Testamento? Como voltar naquele corpo? Como é que vai? Vou estar procurando meu braço aqui, a cabeça lá, onde que está parte do meu corpo? E até eu achava esquisito, né? É esquisito. E também não entendia essa parte da coisa. É que a reencarnação, nós estamos voltando num corpo preparado. E a ressurreição é diferente. Porém, se nós afirmarmos a reencarnação, um dia ela vai ser também como esses planetas que já são conhecidos, das galáxias, que hoje as partes científicas já comprovou, mas da parte científica eles não entendiam, porque com o corpo, você morreu, perde o corpo vai para a Terra, ela vira pó. Você não consegue. Como é que você vai conseguir? A ciência, mas naquele tempo eles não entendiam a ciência, nem a ciência era tão adiantada, ela ainda não estava em tempo de nós aprendermos isso. E hoje nós sabemos que sem a reencarnação não há a justiça divina. Eu só passei a ser um espírita convicto quando passei a acreditar e a pensar na justiça divina através da reencarnação. A reencarnação, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vem, nenhuma das minhas ovelhas se perderão, Jesus falou. Como não vai se perder? Não vai se perder. A pessoa, por mais errado que esteja, ele vai reencarnar por muitas e muitas vezes.
Como que isso se dá? Porque veja, se nós chegarmos na Terra, aquele que estuda, que batalha, que sobe, ele vai subindo na vida espiritualmente e intelectualmente, vai subindo. Aquele que não quer nada com nada, ele vai. Porque se nós pensarmos, como pregava, o céu e o inferno é a separação entre a família, não há separação. Morreu, acabou. Interessante que os saduceus naquela época não acreditavam também. Os saduceus naquela época, eles acreditavam que a vida morreu, acabou. Mas os judeus tinham esse princípio da reencarnação através da ressurreição. Então, a reencarnação ela vem fazer com que nós nos unamos e nós vamos criando aquele amor para um com o outro, porque não é aquela... Se é bom, vai para o céu. Se é ruim, vai para o inferno. Você não se encontra mais. E a reencarnação ela vem mostrar a lei da fraternidade, do amor, da solidariedade. Então a gente, quando volta nesse planeta Terra, a gente procura aqueles que a gente conviveu, que a gente tem aquela afinidade. Então, quando ele nos fala que a gente reencarna nesse planeta Terra, ele está nos dizendo que através da reencarnação é que nós vamos melhorando, cada vez mais melhorando. Você pergunta no livro dos Espíritos, está escrito, quantas encarnações eu tenho que ter para melhorar? É infinita, muitas vezes para encarnar, porque nós ainda estamos nesse planeta Terra no plano de prova e expiação, estamos entrando no plano de regeneração. Então, a pessoa acredita, mas será que entramos no plano de regeneração? E eu penso nessa cabecinha, eu sempre pensei, como se a reencarnação, desde quando? Se nós temos no primitivo, nós viemos na parte de provas e expiação, agora entramos na regeneração, mas desde quando? Será que já entramos? Eu já, no meu ponto de vista, acredito que a reencarnação é desde que Jesus encarnou nesse planeta. Quando ele encarnou nesse planeta, há 2000 anos atrás, já começou a regeneração. Tá? Então, por exemplo, há muitas pessoas que estão dizendo essa pandemia que nós estamos passando é o começo da regeneração. Mas será que é? Mas vamos analisar, vamos trazer as coisas para o tempo atual hoje. Vendo lá, quando Jesus fala, ninguém poderá ver no reino do céu se não nascer de novo? Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Nós perguntamos, e quando Jesus pergunta, que dizem que sou eu? Aí a gente fica pensando assim, meu Deus, será que Jesus fizesse essa pergunta hoje para nós? Fizesse essa pergunta, alguém fizesse essa pergunta, que dizem que sou eu? Ou fizesse essa pergunta para mim, Daniel, o que se diz, o que é Jesus? Será que eu saberia responder da forma que Simão Pedro respondeu? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Não. Ele fica pensando, mas será que vivemos Jesus? Eu quero tomar um pouco do tempo dessa pequena explanação para comentarmos sobre o que está acontecendo hoje no nosso planeta Terra. Nós estamos passando por um momento tão difícil, porque naquele documentário Data Limite, que do próprio Chico Xavier, aquela data limite, ela veio falar que agora no 2019 poderia haver a terceira guerra. Veja, meus irmãos, a terceira guerra, se viesse, vinha para destruir, não só destruir nós, que é muito mais sofrido do que agora, mas sim para destruir o planeta Terra, a destruição do planeta Terra. Parece que veio, nessa pandemia, veio aí um vírusinho que não enxergamos, é um inimigo que nós não vemos. E esse inimigo que nem enxergamos, que é nós temos, se nós analisarmos hoje e pensarmos nisso, meus irmãos,
esse inimigo que não enxergamos, graças a esse cientista que está formando essa vacina para nós tomarmos, veja o estrago que ela está fazendo, mas está fazendo no mundo inteiro. Não tem um local desse mundo que esse vírus não esteja. Veja quantas mortes. O que eu fico admirado, meus irmãos e minhas irmãs, na minha admiração, são quando a gente vê nas reportagens, e vê essas pessoas procurando se divertir, pulando, festejando, quando devíamos de estar chorando por tanta desgraça, tanta morte nesse planeta. O próprio Brasil, 270 mil pessoas. Quantas pessoas chorando, mesmo nós que somos espíritas, nós que acreditamos na reencarnação, nós que pregamos a reencarnação, nós, para que nós, eu ainda analiso dessa forma, meus irmãos, eu analiso assim, se porventura eu sentir, porque você só sente quando acontece na família da gente, mas quando a gente começa a sentir a dor, aquela dor do nosso irmão ao nosso lado, o que está acontecendo é de chorar, meus irmãos. É de chorar, porque a gente fica pensando, meu Deus do céu, quantas famílias dizimadas, quantas pessoas chorando pela morte dele. Agora já está indo para as crianças, meus irmãos. As crianças estão se contaminando. Imagine um pai enterrando um filho. Imagine, meus irmãos, seus filhos já sofrem para enterrar um pai e a mãe, e nem isso podemos estar fazendo, ir no enterro, quando ele pega esse Covid, nem nós podemos ir. Você imagina, isso é uma prova tão grande, que aquele que passar por essa prova, meus irmãos, então você tem que fazer uma análise. Vamos nos analisar. Como é que eu estou sentindo? Eu procuro, não tem como não assistir a televisão, ver o que está acontecendo. Eu fico chorando, a Neuza pergunta por que você não vamos orar por eles. Vamos orar, Daniel. Orar, a gente ora, meu Deus do céu. Mas nós temos que se cuidar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que se cuidar, nós temos nosso livre-arbítrio. Pedir a Deus que possa passar essa tristeza que estamos passando no nosso planeta Terra, que nós possamos nos irmanar. Quando todos numa guerra, ele quer destruir o seu país, nós estamos vendo, se nós não irmanarmos, se nós não solidarizarmos um país com outro, um povo com outro, nós temos que estar um socorrendo o outro nesse momento difícil da nossa vida, e nós tomarmos cuidado para que nós não sejamos mais um, porque não é que nós tenhamos medo da morte, não é que nós tenhamos medo, porque um dia nós nascemos e temos certeza que aqui vivemos e que um dia nós vamos partir desse planeta Terra, mas partir de uma fórmula não agressiva da forma que está acontecendo. Por que será que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Nós não temos essa resposta ainda da espiritualidade, mas ainda vamos ter uma resposta. Aquele que suportar, aquele que aguentar, aquele que passar por esse momento difícil dessa vida, vai colher os frutos com muita dor, com muita tristeza, porque quando você fala assim, eu estou colhendo um fruto, mas fruto esse que eu estou colhendo, mas vendo tanto irmãos, né, dizimados, que tudo isso, meus irmãos, possa vir para nos trazer o ensinamento, que a reencarnação é para nós unir mais ainda, é para nós reunir, que nós estamos nesse planeta Terra de passagem, nós aqui, desse mundo não levamos nada, desse mundo aqui tudo que tem nós deixamos, que nós possamos ser, e não o ter. Ser, meus irmãos, é ser amoroso, é ser bondoso, é ser fraterno. Será que é bom ter? Ter fé é bom ter fé. Quem tem que ter fé? Mas você tem que ter fé, mas tem que ser aquela bondosa de ter fé para com você e fé para com os outros também. Será que é bom trabalhar para ter algumas coisas materiais? É bom você ter, mas não se pegar no ter, mas no ser. Ser bondoso, ser amoroso. Nesse momento difícil dessa vida, meus irmãos, orar,
levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Meu Deus, o que isso dai força para todas as pessoas passar por esse momento duro. É duro passar por isso tudo, mas que nós possamos, meus irmãos queridos, minhas irmãs, que possamos sim ter força de pensamento, força nas nossas orações, pedir a Deus e a Jesus e os Espíritos que estão à nossa volta tentando nos proteger, para que possa fazer com que passe logo essa fase difícil da nossa vida, que as vacinas possam estar aí, Jesus, que possam esses nossos governantes estar lutando com muita força, que eles possam entender que está morrendo muita gente, eles possam entender e ser solidário e fraterno, não discutir problemas outros que não seja o problema que nós estamos passando. Assim, meus irmãos, quero levar o pensamento a Jesus, mais uma vez, aos amigos espirituais, a Deus nosso Pai Celestial, que possa nos estar olhando por nós nesse momento difícil, que possa o Jesus amado tocar os corações de todos aqueles que dirigem esse planeta Terra, para que eles possam, Jesus, assim, dar a inteligência para que eles possam também encontrar uma solução para minorar, para melhorar, para poder nós passarmos por esse momento difícil com mais amor, com mais carinho e com mais solidariedade. Que Deus abençoe. Me desculpe se eu não pude transmitir tudo aquilo que eu queria, mas que Deus abençoe a todos e um abraço fraterno a todos que estão nos ouvindo e nos vendo.